Pode iniciar, Yas. Aqui você manda no que você quiser, meu bem. Só não pode ser dinheiro porque eu não tenho, né? Mas o resto. A gente já conversou sobre isso. Ai, ai. Aham. Vou cair nessa, viu? Bora, né, galera? Professor, aquele conteúdo bem de boinha. Ai, foi a piada, foi? Gelapada, pai. Não é a mais boa da. É, vai nessa. Gelapada de veneno. O senhor pediu pra anotar não sei o que aqui, gráficos da constante. É, vou começar. Eu lembrei aqui na minha cabeça, já tinha lembrado, já que era. Gráfico, começar dos gráficos. Tá meio feliz, ó. Cadê o Matheus? Matheus tem trabalho da escola pra fazer. Matheus azul vai passar. Bom, hoje, se o Marcão tá aí, dá pra pedir a camisa dele. Mas ele não vai te dar, tenho certeza. Ele vai ficar com a camisa. Tem uma camisa lá em cima do estoque. Aí o Marcão, o que tá funcionando com essa coisa? Vou jogar rápido. Deixa eu pegar os meus pincéis aqui que são. Eu vi no YouTube aí do professor Gabriel Cabral. Sei quem é não, mas acho que eu já ouvi falar dele já. Nossa, eu tô aprendendo bem com as aulas dele. Ele é bombado? Hã? Ele é Ele é gordinho hoje em dia. Ah, não sei. Mas ele ensina, ele faz umas musiquinhas, tá ligado? Ah, o cara canta, né? Ah, Sei quem era. É, Eu já acompanhei um cara que tá passando. Se eu tiver nos vídeos. um do professor também do Brasil Escola, muito bom, velho. Ele fala com o professor Schoffen, que é o nome dele. É o professor padrão também, né? massa. A química, o bom é que é uma ciência, velho, que todo mundo se lasca junto. Tem muito o que fazer, não. É só pra uma SpaceX que cai dessa. Não, química cai em outras provas. Ah, você tá falando Do exército? só. Nossa, mas e o I daí, não cai também? Cai. Cai também, né? Aí tem um dia só de prova. Agora, a AFA, esses outros Não. caem, né? Cai não. Tem gente que dá graças a Deus. Tem que dar mesmo. Nem acho tão difícil assim. Mas é mais conteúdo pra estudar. É, mas um conteúdo pra estudar. Olha o que aconteceu lá no Sagrado. Os moleque, algum professor vacilou lá. Nossas provas ficam todas num drive. E aí os moleque, eles conseguiram a prova, velho. Que eu tinha feito mó massa, sabe, velho? Tinha feito a prova massa, tava bem distribuída, sabe? E aí o que acontece? Estou fodido. Agora eu vou ter que fazer outra prova. Agora vai. Porque minha prova é só semana que vem. E eles não sabem que a gente descobriu que eles pegaram a prova no drive. Nossa, Então. agora você vai lascar eles também. Mas é muito. Mas é muito, não é pouco não, é muito. Estão enrolados. É foda que paga todo mundo, mas eu não tô nem aí. Você pega o gabarito e inverte pra galera que achar que é a Fi, mesma prova. eu. Sacanagem, né? Não, mas aí os moleques que é esperto vão saber. Eu vou fazer outra prova. Nunca fiz questão de fazer outra prova. Essa eu fiz. Faço questão de fazer outra prova. Vou perder meu final de semana porque eu tenho que fazer 3 provas de novo, sabe? Todo médio, mas eu vou perder meu final de semana. Mas vou fazer com gosto. Oh. E assim, o que acontece? A minha prova é no mesmo dia da de Física e da de Biologia. É junto, né? De Ciência da Natureza. 16 questões de cada um. Ah, e o professor de Física falou que ele nunca vai fazer uma prova tão ferrada, moleque. Falei, bicho, esses moleques se lascaram, velho.
assim, que ela quer um cálculo da química ou ela quer que você entenda Os dois. os dois? Os dois. Mas a prova do SpaceX é uma prova mais objetiva. Mesmo que tenha aquelas questões de certo e errado, ela tem cunho menos filosófico. É mais o que é isso, o que é aquilo, calcule isso, calcule aquilo. Entendeu? É uma prova que tem mais esse caráter. Diferente, por exemplo, da prova do Enem, que a prova do Enem é uma prova que tem... quer que você entenda a relação ambiental, blá blá blá. Cai outras paradas diferentes. Às vezes você consegue responder uma questão ou outra, dependendo do contexto. SpaceX não. Tem que saber, tem que saber. Vacilo desses moleques. Eles descobriram hoje? Não, eu descobri ontem à noite. Eu tava saindo do jiu-jitsu, eu recebi a mensagem do meu coordenador. A gente, né? Nós três. Aí eu falei, misericórdia. Olha que o Daniel conseguiu a camiseta pra ele. Filha da mãe. Sério? Bicho, céu fuçando. Poxa, quanto foi isso? Ele achou faz uns dias. Ontem ele me mostrou. Eu falei, pede pro Marcão, vai que ele. Daquela antiga que o Luiz tem. Professor, você consegue dar aula tranquilo? Como assim? Tipo, na escola? Como assim dar aula tranquilo? Ou é bagunça? Os alunos? É. Eles não são doidos. Dá aula de química, pô. Vai bagunçar como? Já tá lascado. Quando eu piso na sala, o moleque já tá lascado. Caraca. Você tem medo, pô. A minha sala ultimamente tá mais que Conseguiu? Então, eu consegui, mas eu fui lá pegar aqui uma moça lá e o que acontece? Eu falei, moça, tem uma camisa aqui, não tinha diagnóstico não. Aí eu falei, é minha, é funcionária. Ela deixa ali depois ela troca de roupa. Funcionário, pior que eu não pensei nisso, velho. Nem eu. Ela deixa ali, troca de roupa. Ela minha mulher, cadê minha camisa? Já era. ia chegar o Daniel com a cabeça. Aí é de boa, os moleques xarope. Vai dizer que no xarope eu tenho um aluno no 9º ano que o moleque é doido, sabe? O que deu lá, professor? O moleque é vacilão, sabe? Você dá aula pro nono ano? Dou aula do 9º à 3ª série. E tem química no nono? Tem, pô. Nossa, nunca tive. No meu nono ano, a professora de ciências que dava física e química. Só que assim, era bem por cima, sabe? Não era aquela física e química bem. Mas aí já começou aqueles negócios de átomo. É, tudo lá mesmo. Isso aí, né? É esse conteúdo mesmo. E isso que é tipo escola pública, ensino coberto. Então, achei que fosse tudo bom. Mas eu dou aula no servidor de secretaria também, sou eu que dou aula pros nonos lá também. Mas é a matéria sua é ciências ou é física? É ciências, mas é física e química, mas é isso só eu que dou. Aqui no Sagrado não, aqui no Sagrado eu dou só a química pro nono. Não dou outra parte não. Tenho de biologia e de física para dar outra parte. Isso que você dá pra gente você dá em que ano? 3ª série, esse aqui é? Terceira série? 3ª série de ensino médio. E o que o professor agora Equilíbrio, terceira série? Ah, equilíbrio é. Ué, É porque o conteúdo no DF é dado diferente do Brasil inteiro. sério? Nós do quarto. Uhum. Nossa. Equilíbrio é a 3ª série. Aí com a BNCC mudou. Porque se tu veio do militar, aí ser militar é na 2ª série. É no segundo ano, né? Que dá. É, Ai, não, não vou ver. militar é na 2ª série. Quando eu cheguei aqui, eu achei tudo estranho. Eu falei, o que é esse negócio de paz? O que é isso? Mas, o que acontece? Com a BNCC, ele foi para a 3ª série de novo. Nossa. Porque minha irmã, ela passou pro NB. Ela fez o PAS 1, PAS 2. Ela não fez o 3 porque ela foi pra fazer vestibular logo no meio do ano. Acabou avanço na CBB. E não precisou fazer o PAS 3 porque ele passou no vestibular. Massa. Ela faz o quê? Ela fez direito, já se formou em tudo. Agora Massa. tá no TJ, deve ter. Top. A gente tava no Rio e ela veio aqui só pra fazer a heteroidentificação. Pra comprovar. Pra o quê? Heteroidentificação.
que é isso? É cota racial. Ah, tá. É porque eu achava estranho que você tem que provar, tem que até deve provar que você é escuro. Ué, Tem. se eu podia pegar a Não, sim, mas tipo, até o DF não tem tipo. Mas tem, tá certo, tem que fazer mesmo, pra lei valer ter. Agora, hétero de identificação, eu pensei, para dizer se é hétero ou se era gay, né? Não. Então, isso que eu pensei. Era que eu entendi. Por isso que um brother meu que é gay falou que ia fazer isso aí, ele me zoou e eu não tinha entendido. Ele falou assim, vou lá ver se eu sou hétero. Eu falei, de tudo não é gay? Eu não tinha entendido, agora eu entendi. Pois é, comprei outra caneta lá no colégio da papelaria. Ah, é? Por um monte de coisa. Poxa, ela tem uma Tem papelaria. uma papelaria dentro do colégio, veio caneta, faz cópia de É, vamos negócio. dar fazer trabalhos. É, vai esquecido. Vamos lá então, esqueci o trabalho. Como é camografia? No colégio daqui tem, nos outros colégios já não tem não. Aqui tem até 2 lojas de roupa, de uniforme, né? Dentro do colégio. Tem um estúdio de fotografia. Tinha um salão tropical dentro do colégio, mas não tem mais, eu acho. Deixa eu ver. Salada Tropical, um restaurante. Restaurante mesmo. Já tem shopping. Mas acho que não existe mais salada tropical. Eu tava vendo na prova da S e da SPSEX, a cota racial é. Você pode ser negro ou pardo, né? Preto ou pardo, né? Você entra nos dois. Tipo, meu irmão, eu acho que ele poderia estar como pardo, não? Acho que sim. Acho que poderia. Porque Ele fica com medo por causa disso, entendeu? Aí ele foi em pardo porque quando nasceu minha mãe colocou pardo, tá ligado? Aí tipo assim, com medo de ele ser pardo, e quando for fazer esse bagulho que tua irmã fez, aí tipo, não contar, tá ligado? Mas aí se não contar, você vai cair no geral. Onde está o problema? Não é eliminado? Não, porque uai. Você não tá fraudando, mas por exemplo, você é uma pessoa tipo o Henrique, que querer fazer cota racial, assim. Aí tu vai ser Porque preso. até lá na inscrição fala se você se considera, né? É, mas isso não quer. É, você se considera. Aí pronto, aí você vai tentar a cota. Sim, Se o, sistema, eu acho que daria bom, mas eu digo o meu irmão, entendeu? se o sistema não aceitar, aí você volta pro geral. Eu só sei que eu ganho. Isso eu tenho certeza. Ó, Luizão aí. Então. Só de bobs. E aí? Porra, mas que sala vazia. Tá mesmo. Cadê a rapaziada? Tá aparecendo no meio do curso quando todo mundo vai embora? Não é? Fica assim mesmo? Fica. Às vezes até é um pouco pior. Poxa, já assisti ela sozinho já, pô. Altas vezes. Não é? Sozinho, eu professor. Cadê teu irmão? Meu irmão disse que tinha trabalho pra fazer do colégio vestibular. Besteira, que moleque. Ué, então ele vai deixar a Que coisa pra fora também. Antes, né, velho? é. E acho que vai ser só aula da Chile ainda. Quero ver quando chegar a prova lá, aí um negócio que ele vai caber. Pior que o simulado, mano, no mesmo dia que eu tenho os jogos internos do colégio, na final de vôlei, mano. Ah, e o simulado aqui pra fazer uma maceta é perturbado, eu já vou estar esquecendo. Fiz todas as modalidades. Mas eu vou poder de geografia e história, já não vou saber. Ele falou que vai pedir. Ele vai fazer, aí vai mostrar para os professores, se os professores aprovar. Aí, professor, o senhor não aprova a questão difícil dele, né? Faz uma mais de boa. Ele vai fazer a parte difícil ainda. Pô, teve um simulado que o Marcão fez, que é a prova de física, era a prova inteira do colégio normal lá. Nossa senhora. Eu não fiz, eu fiz tipo uma questão. Nossa. E foi aproximado, mano. Tá ligado? Foi do chute. Se o Djalma fizer a questão difícil, provavelmente vai ser um texto de 15 linhas e uma resposta, tipo assim, filosófica no final. Mas história é um bagulho que não dá, velho. Na escola era tipo assim, o professor ensinava um bagulho, até que explicava bem, Segunda Guerra Mundial, os caras, caía nas provas uns negócios nada a ver. Ah, a ponte que o cara construiu lá, mano, o professor não tinha explicado aquele bagulho. Tu tem que saber qual é a ponte. Não tem, não? Não, o professor não Ser engenheiro, você tem que saber, né? É, ué. Ser engenheiro, você tem obrigação de saber. Se você não sabe, você não é engenheiro. É. Você é um humilhante. Sonho infante. Esse KB é constante de equilíbrio, professor. As pressões parciais. Nossa
Hoje dá uma engrossadinha no caldo. Nada das maiores não, mas hoje já dá um diferencial. E eu só vou fazer essa prova de novo para os moleques segunda-feira, quando eu tiver de ressaca, que é para eu ficar mais puto. Eu ter copiado ontem, mas eu tava tão cansado, tinha que estudar biologia ainda. Eu não tinha nem estudado. É que você tinha que estudar biologia, né? Aula de quem? É a aula de Eu tava falando pra ele que na aula do Thiago não dá pra você copiar. Ah, do Thiago, né? Primeiro tu presta atenção, depois tu copia. Eu tô fazendo essa loucura, velho. Tá me bugando muito. Não, só presta atenção, se for copiar, você não vai entender nada do que eu tô fazendo em casa. Acredite, eu já fiz isso. É. Como é que será que tu me ouvisse? Mostra essa careca pro pessoal. Será que copiar? Não, eu tô meu remédio na hora certa, tô agitado. Remédio pesquisando aí. Pra quebrar, pra mim. Cavalaria, né? Caramba. A pessoa dele que tá no jogo lá, eu tô me vendo assim na bancada do suporte. Sabia que os casacos da torcida organizada tem até balaclava no capuz? Eu já vi que eu comprar, mas não tava disponível. Tu já foi na Ilha do Retiro do jogo? Umas 4 vezes. Só? Só um jogo pra Recife. Mas tua família é de Recife? É, uma parte. O último jogo que eu vi lá foi Sport Vila Nova, foi uma merda, foi 0 a 0. Mas Também, uma- né? Vila Nova. Hã? Vila Nova? É, mas eu fiquei muito feliz que eu pude xingar os caras de pé pela primeira vez na minha vida. E eles me escutavam. Fiquei perto. Ai, senhor. Já malhou hoje, então? Já. Já treinou Muay Thai também? Não, é. O senhor faz novinho com a sua esposa ainda? Faço mais não, porque ela tá de silicone agora, né? Quando é que o senhor vai poder voltar a dar Quando ela rasteira, né? voltar. É, mas Que- é o único momento que ele pode descontar, pô. Isso, Ele só- quebra a cara dela. Ela faz Muay Thai também? Faz jiu-jitsu também. Você Faz. faz Gil também? Fazemos. E esse professor? Bom demais. Mas ontem eu fui pro jiu-jitsu. Na verdade foi apanhar, né? A única coisa que eu fiz ontem foi apanhar. Não, eu não gosto dessas lutas que os caras pingando assim. Nossa, professor, cara. Tomei uma surra. Pra que essas lutas você existe pistola? Por que essas coisas? Tipo assim. Não é não? Ué, tirar o alvo também é. Né? Hoje eu nem amalho, eu nem queria amalhar também, mas hoje é o dia que a pessoa bonita vai estar lá. É. Na minha academia eu acho que todo mundo toma bomba. Ah, Não é possível. Até as mulheres, acho que tem na água lá, não é possível. Eu tô no meu colégio, então. Fazer o quê, né? Mas uns mais novos, ou tipo assim, mas é que assim, dá pra saber tá pelo lado de costas. Se tiver cheio de coisa, tipo assim, espinha, essas coisas, é uma reação. eu vou te falar o que essas espinhas. Depois dos 30 anos vão ficar. Cadê o cabelo, Luiz? Esse aí nunca teve mais, O né? efeito da trema. Ai, tremba é bom. Tremba é bom. Deca também. Acaba até com casamento. É. Os caras ficam tudo. Deca é bom também. Vamos lá, né? Ó, no começo é no amor, depois fica na dor. Vamos dar uma relembradinha da aula de equilíbrio químico e aí a gente começa a parte legal da história, beleza?
Então, rapidinho, galera, olha só. Vamos aqui rapidinho, ó. A gente aprendeu que o equilíbrio químico são reações. Deixa eu só botar aqui, ó. São reações que acontecem tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, né? Os reagentes reagem e formam os produtos reagem e formam os reagentes. E aí eu tenho uma velocidade da reação direta e uma velocidade da reação inversa. Vocês lembram? Aí a gente tem os seguintes pontos. Ó, primeiro ponto, quanto que o equilíbrio é atingido? Quando os produtos, os reagentes estão na mesma velocidade. Isso, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, VD é igual a VI. Isso aqui tem que saber, tá, galera? Igual respirar. Então, olha só. Quando isso acontece, a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos ficam o quê? Constantes. Não é igual, tudo bem? Elas ficam constantes. Elas podem ser diferentes, mas elas não mudam mais. E a reação para? Não, porque o equilíbrio é dinâmico. Viu? Então, ó, toda vez que você for fazer uma questão de equilíbrio químico, seja o que for, lembre-se disso, tá? O equilíbrio é atingido quando a velocidade da direta é igual à da inversa, tudo bem? Que as concentrações ficam constantes e o equilíbrio é dinâmico, a reação não para. Aí a gente aprendeu a constante de equilíbrio. Como é que calcula a constante de equilíbrio? É a concentração dos produtos. Então, concentração de Czão vezes concentração de Dzão, Dzinho, né, elevado ao coeficiente estequiométrico, sobre a concentração dos reagentes, beleza? Aí eu fiz assim com vocês na aula passada, ó. O que quer dizer quando Kc é igual a 1? Isso, que no equilíbrio a concentração dos produtos é igual à concentração de quem? Dos reagentes. O que quer dizer quando o Kc é menor que 1? Isso, que a dos reagentes é maior que a dos produtos e quando ele for maior que 1, isso. Entendeu? Processo, né? Beleza, então olha só. Kc é igual a 1. Olha só, no equilíbrio a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. Então, ó, no início eu só tenho reagente, nada de produto. A concentração dos reagentes vai diminuindo, a dos produtos vai o quê? Até que no momento em que essas concentrações não mudam mais. Quando elas não mudam mais é porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aí o sistema entrou em equilíbrio. Ó, nesse caso, as concentrações ficaram o quê? Iguais. Olha esse caso aqui, ó. Quando o Kc é menor que 1, reagente, produto. Olha o que aconteceu. Quando o equilíbrio é atingido, ó, quando as concentrações não mudam mais. Nesse caso, a concentração dos produtos é menor que a concentração dos reagentes. Ligaram? E esse ponto aqui, ó. Quando o Kc é maior que 1, tudo bem? O equilíbrio é atingido quando as concentrações ficam constantes, ó. O equilíbrio é atingido aqui, galera, ó. A concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Olha esse ponto aqui, ó. O que quer dizer aquele ponto ali? Vou chamar... É a quantidade que eles ficaram iguais. Não, isso, é o momento em que eles ficaram iguais, mas não é onde o equilíbrio foi atingido. Esse ponto de encontro de retas tem o nome. É chamado de ponto isosbéstico. É. Isosbéstico é um ponto de encontro de retas. Ele aparece aqui, aparece lá na análise instrumental também. Tá? Ah? Iso é igual, béstico. Não, cara, não sei. Esse nome apareceu uma vez na minha estrutura, na parte de análise instrumental, mas sempre ficou uma dúvida para saber de onde que vem esse nome mesmo. Mas o nome é ponto isosbéstico. Estranho, né? Olha só, uma coisa interessante. O cara pode me pedir esse ponto no gráfico. Só que quando ele me pedir esse ponto no gráfico, ele não pode chamar de Kc. Por que ele não pode chamar de Kc? Porque não é aqui que o equilíbrio foi atingido. O equilíbrio foi atingido aqui. Então, como é que eu chamo esse ponto? Que se eu quiser esse ponto, eu chamo de quociente. Calculo da mesma forma. Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que eu não posso chamar de Kc porque o equilíbrio não foi atingido ainda. Tudo bem? Diga. Então, no gráfico em cima, o ponto isosbéstico é o mesmo lugar do equilíbrio. Do equilíbrio, onde as retas se encontram. Mas elas têm que se traçar para ser isosbésticos. Tudo bem? Acontece na análise instrumental também. Beleza? Vamos lá. Constante de equilíbrio às pressões parciais. Por que, Vitão, existe constante de equilíbrio às pressões parciais? Porque existe equilíbrio no estado gasoso. Tudo bem? E as substâncias, quando estão no estado gasoso, a gente não trabalha com quantidade, com concentração. É difícil trabalhar com concentração, porque é difícil medir a concentração de um gás. É muito mais fácil medir o quê? A pressão. E através da equaçãozinha que vocês conhecem muito bem, que é o PV é igual a nRT, equação de Clapeyron,
tudo bem? Através do PV/NRT a gente transforma essa pressão em concentração, o número de mols, qualquer uma relação, beleza? Então, toda vez que a gente calcula a pressão de um sistema gasoso, na verdade, está usando a pressão para calcular uma quantidade, beleza? Então, ó, no KP, escuta, para entrar no KP, eu vou dar umas regras do KP e do KC jazinho para vocês, tá? Para que o valor entre na constante de equilíbrio das pressões parciais, só entra as substâncias que estão no estado gasoso. Se não tiver no estado gasoso, não entra a constante de equilíbrio das pressões parciais. Pô, entenderam? Então, para entrar na constante de equilíbrio das pressões parciais, a substância tem que estar no estado gasoso. Para entrar no equilíbrio nas concentrações, que é o KC, não entra. Quem não entra, ó, vou colocar aqui, ó. KC não entra no cálculo do KC. Duas coisas, ó. Estado sólido, porque não varia a concentração, tudo bem? E a água quando solvente. Tudo bem? Aí eu vou fazer uma questão para vocês, vou mostrar como é que a água aparece como solvente numa reação, tudo bem? Mas a água quando solvente, porque a concentração da água não vai mudar. Mas funciona mais ou menos assim, ó. A água vai estar no reagente e o produto é aquoso. Aí quer dizer que a água entrou como solvente do processo. Aí ela não precisava nem estar aparecendo lá, ok? Então ela não entra no cálculo da constante de equilíbrio. Vou fazer uma questão jazinho, que se você não sabe disso, você não resolve a questão. Beleza? Vamos lá. Relação entre KP e KC, galera. Vamos lá, vou fazer uma relação entre o KP e o KC. Olha só o que eu vou fazer com vocês, ó. A gente não aprendeu isso aqui, ó. Que PV é igual a NRT, vocês aprenderam quando vocês viram estudo dos gases. Equação de Clapeyron, tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho um gás A no meio, aqui é o número de mols de A, é a pressão parcial de um gás no meio. Olha só, esse volume não está multiplicando? Passa para lá como? Então fica assim, você concorda comigo que P de A é igual ao número de mols de A sobre o volume vezes RT? O que é número de mols sobre o volume? Não, número de mols sobre o soluto. Não, assim calcula o número de mols. Mas o que é número de mols absoluto sobre o volume da solução? Número de mols é uma concentração. Que concentração é? Se é número de mols, gente, é concentração molar. Então, ó, P de A, então, concentração molar é representada por um colchete, ó. É a concentração molar de A vezes RT. Viram o que eu fiz com o P de A? E se eu quisesse o P do B, a pressão parcial do B? Poderia calcular da mesma forma, ó. Pressão parcial do B é a concentração molar do B vezes RT. E a pressão parcial do C? Pressão parcial do C é a concentração molar do C vezes RT. E a pressão parcial do D? É a concentração molar do D vezes RT. Sacaram aí, ó? Então, para cada pressão parcial, tem uma concentração vezes RT. Olha o que eu vou fazer. Aqui não é P de A, P de B, P de C, P de D. Tudo bem? O cálculo da constante de equilíbrio das pressões parciais é igual da concentração. Só muda que em vez de usar concentração, eu uso pressão parcial. Então, é pressão parcial de B, Dzinho, Cczinho, que é dos produtos, sobre a dos reagentes. Ó, P de A, P de B, P de C, P de D. P de A, P de B, P de C, P de D. Tá vendo o que eu vou fazer? Vou pegar isso e vou jogar aqui dentro, aqui, ó. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Olha lá. KP é igual. No lugar de P de D, eu vou escrever concentração de D vezes RT. Olha lá, ó, então fica concentração de Dzão vezes RT. Tudo isso elevado ao Dzinho. Tá vendo? No lugar de P de C, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Concentração de Czão vezes RT. Tudo isso elevado ao Czinho. Dividido. Vamos lá. P de A e P de B. No lugar do P de A, concentração de Azão vezes RT elevado ao Azinho. E no lugar do P de B, concentração de B vezes RT elevado ao Bzinho. Vou aplicar a propriedade da potência ali, ó. Potência do Dzão, eu vou deixar os RTs juntos, porque são iguais, tá? Fica mais fácil dar conta. Então vai ficar assim, ó. KP é igual. Concentração, vou só inverter aqui para ficar na ordem, tá? De Czão, Czinho, RT elevado ao Czinho. Concentração de Dzão
Dzinho, RT elevado ao Dzinho, dividido por concentração de Azão, Azinho, RT, Azinho, concentração de Bzão, Bzinho, RT, Bzinho. Olha que lindo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou juntar as concentrações e os RTs. Vai ficar assim, ó. Kp é igual concentração de Czão, Czinho, concentração de Dzão, Dzinho, sobre concentração de Azão, Azinho, vezes concentração de Bzão, Bzinho, vezes RT, Dzinho, RT, Azinho, Bzinho, Czinho, deixa eu botar na ordem, Czinho, Dzinho, sobre RT, Azinho, RT, Bzinho. Valendo o toicinho CP, sem pelo. O que é isso aqui? Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, sobre Dzão, Dzinho, sobre... É o KC. Então, olha lá, ó. Kp é igual ao KC. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva e soma, né? C mais D sobre RT A mais B. Agora é a subtração, não é isso? Então, o Kp fica igual ao KC, RT, C mais D, menos A mais B. É, que é a variação. Kp, então, é igual ao KC, RT, olha só. C e D são coeficientes do produto. A e B são coeficientes dos reagentes. O coeficiente não vai sair, não. O coeficiente estequiométrico representa o número de mols. Então, seria mais ou menos a soma dos números de mols dos produtos menos a soma do número de mols dos reagentes. Seria o final da reação menos o início. Como é que eu represento uma variação? Final menos inicial? Delta. Muito bem. Então, fica assim, ó. RT, delta, N. Tá aí, ó. Essa é a fórmula do Kp em função do KC. Caiu já uma vez na SPSEX, tá? Era só aplicar a fórmula. Bem, caiu uma vez na SPSEX. Até tem que olhar, é uma questão bem antiga que caiu uma vez. Uma questão de Kp em função do KC. Tá? Vitão, precisa saber a dedução? Não, se tu sabe a fórmula. Aliás, tem uma questão que eu faço, tem tanto tempo que eu não faço essa questão, ela caiu, agora eu não me lembro se a questão é da PUC ou se ela é do vestibular da UNB. É uma das duas. É uma questão que eu fiz do vestibular da UNB, que se você não sabe a dedução, assim, você não precisava saber toda a dedução, mas você precisava saber isso aqui, ó. Você precisava saber, porque ele queria a projeção parcial de um ponto. E aí, se você não soubesse aquela relação ali, você não chegava. Ele me dava o Kp, você tinha que achar o Kc, eu gosto assim. Eu tenho que ler a questão de novo para lembrar como é que ela era direitinho. Mas você tinha que saber aquela relação. Se é aquela relação, você não fazia. Mas assim, olha, eu faço questões de muitos lugares mesmo. Desde São Paulo, Rio, a questões militares, a Paz e Enem e vestibular, que é algo que já está no meu cronograma normal da vida. Há muito tempo que eu não vejo uma questão cobrar Kp em função do Kc. A soma do número de mols dos produtos sobre dos reagentes. Deixa eu mostrar assim. Por exemplo, ó, você tem isso aqui, ó. N2, gasoso, 3H2, gasoso, formando 2GNH3 gasoso. Então, como é que seria o ΔN? Seria 2 menos 4. Tudo bem? Sacou? 2 menos 4. 3 mais 1. Beleza? Essa parada de novo lá é equilíbrio, né? É equilíbrio. Só que, tipo, quando você aumenta ou diminui a pressão de um lado, ela vai... Isso, é o próximo. Princípio de Le Chatelier. Isso mesmo. Na prática que é bom, né? Tchananá, tchananá, tchananá.
Olha aí. Uma aguinha aqui. A questão diz o seguinte, ó. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam os seus efluentes. Efluente é aquilo, acho que já comentei com vocês, efluente é aquilo que você joga no rio, no lago, né? Hoje não tá saindo uma palavra, velho. Eu tô cansado, bicho, cansado. Nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal de carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente. Tá vendo que a questão do Enem, ele faz um contexto? Se vocês percebem, ele ia perguntar direto, porque a questão é muito boa, tá? Mas ele ia perguntar direto, ele não ia fazer essa parte filosófica, ele faz... Dado o equilíbrio, entendeu? Aí ia meter a questão. Apropriado, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas a seguir. Aí, olha só. Tá aí, ó. Equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. Aí ele fala o seguinte, ó. Se vocês repararem, ele me dá a constante de equilíbrio da equação 1, da 2 e da 3. Ou, perdão, da 2, da 3 e da 4. Ele não me dá a constante de equilíbrio da equação 1, vocês perceberam? Aí ele fala o seguinte, ó. Com base nos valores das constantes de equilíbrio da reação 2, 3 e 4, a 25 graus Celsius, que a constante de equilíbrio depende da temperatura, qual o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Aí o que aconteceu? Toda vez que eu coloco essa questão, o que o meu estudante faz? Geralmente ele viu termoquímica e aí ele tenta fazer por lei de Hess, mas não é uma equação termoquímica. A gente não está calculando ΔH, o conceito é outro. Então, eu não posso fazer isso por lei de Hess, eu tenho que fazer pelas constantes de equilíbrio. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Vou pegar ali, ó. É aí que a gente tira tudo que é líquido? Isso, é aí que eu vou falar das constantes. Vamos lá, ó. E tudo que é sólido. Só água líquida. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar. Qual é a constante de equilíbrio que ele quer, ó? Qual é o K que ele quer? O Kc que ele quer. Vamos lá, ele quer da equação 1, não é isso? Então, constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Quem não entra na constante de equilíbrio? Olha só, sólido não entra no cálculo da constante de equilíbrio, beleza? Quem também não entra? A água, assim, ó, tá vendo que aqui tá água líquida no reagente e o produto é aquoso? Isso quer dizer que a água é o solvente, aí a água também não entra no cálculo da constante. Então, fica lá, ó, ele quer isso aqui, ó, concentração de Ca2+, ok, vezes, que é a próxima substância lá? Concentração de HCl3, né? Tem um menos ali, é porque não dá para ver. HCl3 menos. Quanto que é o coeficiente estequiométrico que acompanha lá? 2. Então aqui é elevado ao quadrado. Foram os produtos. Reagente lá, o CaCl3 entra? CaCl3 entra? Não, porque é sólido. E nem a água líquida. Só entra quem? Dividido pela concentração do CO2. Beleza. Preciso chegar nisso aí. Para achar a resposta, preciso chegar nesse bagulho aí, beleza? Então vamos lá, vamos calcular as constantes de equilíbrio. Ó, constante de equilíbrio 1, quanto é que ela vale? 3... É ali, é menos 11, tá? É só porque não dá para ver o menos ali, mas é 3 vezes 10 a menos 11. Vamos lá, vamos calcular a constante de equilíbrio. O produto primeiro tem a concentração de H+, né? Ah, eu lembro quando o senhor fez essa. Isso, já fiz essa questão. Concentração de H+, vezes a concentração de quem? Vai, galera. Do CO3. É, CO3 2 menos. 2 menos. Tem coeficiente o CO3 2 menos? Não, beleza. Dividindo pela concentração dos reagentes. Quem é o reagente? Mas é aquoso. Aí entra, só não entra sólidos e a água líquida. Então, HCl3 menos. Tudo bem? Isso aí vale 3 vezes 10 a menos 11. Professor, faz diferença você botar água ou Não, aqui não. Mas ela aparece lá, tudo bem? É porque tá mal colocado ali, a imagem tá ruim da minha fotinha. Vai lá, qual é a próxima constante de equilíbrio? Vale quanto? 5 é? 6,0 vezes 10 a quanto? É menos 9. Como é que fica agora? Me ajudem aí.
Isso, concentração de Ca2+, 2+, vezes Concentração de CO3. HCO3, CO3 2 menos. Embaixo é sólido. E aí, então, não tem. Beleza? Não entra do CaCO3, porque está sólido. Próximo. 2,5 vezes 10 a menos 7. Isso mesmo, vai. H+. Concentração de H+, HCO3. concentração de HCO3- dividido. Concentração de CO2. Perfeito. E aí, o que eu faço agora? Sistema com essas caras. Sisteminha, muito bem. Como é que eu vou fazer a substituição do sistema agora? Ó, na primeira equação com a terceira tem HCO. Na primeira com a terceira, Tem como um H+. como um H+. E aí? E outra agora? A primeira com a segunda tem o CO3-2. Primeira com a segunda, CO3 2 menos. Então, olha só, aí tem o olho clínico, ó. O que eu vou fazer? Ó, essa aqui tem um H+, que tem nessa. E essa aqui tem o CO3 2 menos, que tem nessa. Então, eu vou isolar nessa para substituir nessa, entendeu? Para sumir com os dois e ficar só o que eu quero lá em cima, porque eu não quero nem H+ aqui, ó, nem CO3 2 menos. Vocês entenderam? Então, ó, vamos isolar o Ca2+ aqui, ou perdão, o CO3 2 menos aqui. E aqui a gente vai isolar quem? O H+. Beleza? Então, vamos lá, ó. Pegar aqui a equação primeira aqui, vai ficar assim. Pega esse carinha que tá multiplicando e passa para cá como? Então fica assim, ó. Concentração. Deixa eu só destacar aqui. O senhor sabe a taxa de acerto da questão? Não, foi muito pouco. Deve ter sido só chute. Sim. Isso é muito pouco, o pessoal ficou confuso, né? E aqui a gente vai isolar o H+. Beleza? Então fica assim, ó. Concentração de CO3 2 menos é igual a concentração de Ca2+, e o contrário, o animal, 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela concentração de Ca2+. Beleza? Na outra aqui, ó. Concentração de H+, vai ser igual. Esse multiplicando, esse dividindo, né? Então fica 2,5 vezes 10 a menos 7, que multiplica a concentração do CO2 e divide pela concentração do HCO3 menos. Pronto. Olha aí que lindo, ó. Substitui lá em cima. Substitui o HCO3 menos ali e o H+ no outro. Então fica assim. 3 vezes 10 a menos 11 é igual. Substitui lá. No lugar do H+. Então, vou colocar aqui mais para cima, porque tem outra divisão lá no final. No lugar do H+, é esse aqui. 2,5 vezes 10 a menos 7, que multiplica a concentração do CO2 dividido pela concentração do HCO3- vezes concentração do K, 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela concentração do Ca2+. Tudo isso dividido pela concentração do HCO3-. Aí, não é lindo? Não é? Divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3 vezes 10 a menos 11 é igual a 2,5 vezes 10 a menos 7, concentração do CO2, dividido
pela concentração do HCO3 menos, não é isso? Vezes 6 vezes 10 a menos 9, que multiplica, fim do mundo, né? Dividido 6 vezes 10 a menos 9, concentração de Ca2+, beleza? Que multiplica 1 sobre a concentração do HCO3 menos. Olha que lindo. E aí? Vai ajeitando ainda, ó. 3 vezes 10 a menos 11 é igual 2,5 vezes 10 a menos 7. Deixa eu fazer essa multiplicação aqui, só para dar uma adiantada. Vou multiplicar os números lá, beleza? 2,5 vezes 6, preguiça. 15, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. 15 vezes 10 a menos 16, correto? Concentração do CO2, perfeito? Dividido, tá aqui, ó. Dividido. Ó, concentração de Ca2+ e a outra ao quadrado, perfeito? Ca2+ vezes a concentração de HCO3- ao quadrado. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esses dois de baixo e vou passar para cá multiplicando. Vou pegar esse de cima e vou passar para cá dividindo. Vou pegar esse aqui que vai estar multiplicando e vou passar para lá dividindo. Tudo bem? Ok? Então vai ficar assim, ó. Concentração de Ca2+ vezes a concentração de HCO3- ao quadrado, dividindo, vem dividindo, pela concentração do CO2 é igual a 15 vezes 10 a menos 16, dividido por 3 vezes 10 a menos 11. Ó, não é a mesma coisa? Então, o KC, 15 por 3 é 5, vezes 10 a menos 5. É melhor chutar, né? É. Questão de doutorado. Bonitinha a questão, era charmosa. Você achou essa fácil? Não, achei não. Nem com todos os seus conhecimentos. Não, para quem já fez muitas questões, a gente até vê mais rápido. Aqui é porque também eu faço de jeito didático, vocês entendem, né? Não vou substituindo os pedacinhos, né? Não faço tudo na história. Vocês fariam mais rápido. No caso, eu chutaria. E não é mais rápido? É. Acaba que continua sendo mais rápido. Boa, questão boa. Bem feitinha, né? Com as equações bem juntinhas. Ver o sistema talvez fosse o mais difícil da questão. Ver isso daqui, ó. Tinha uma galera que conseguiu ver, entendeu? O ruim é se você substituir errado. Entendeu? Mas assim... Posso chegar até e substituir errado em aula? Porque o que você tem que pensar é o seguinte, o que eu quero eliminar do processo. Então, para eliminar no sistema, né, você vai olhar o que você quer eliminar. E aí vai mais rápido. Depois o resto é álgebra, galera. É álgebrazinha besta, né? E com a multiplicação, divisão de coisas, não tem nenhum segredo, não. E já a gente faz mais. Toca no bonde. SpaceX, na última prova, o que caiu de equilíbrio, caiu o equilíbrio iônico. Aí era mais relacionado com uma questão de equilíbrio iônico, não estava tão denso assim não, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver do equilíbrio. Mas... assim, eu falei que ia cair energia de ligação na última prova. Eu avisei, falei, ó, nas últimas não caiu, termoquímica sempre cai, vai cair uma questão de energia de ligação. Não vai cair calor de formação, foi dito e feito, é a questão de energia de ligação. Eu liguei pro cara. Falei, e aí, vai cair o quê? Lei de Hess, eu acho que vai cair. Hã? Lei de Hess. Tem tempo que não cobra, né? Mas é porque lei de Hess é uma questão que dá trabalho fazer. Eu odeio cobrar lei de Hess. Porque dá trabalho você fazer uma questão de lei de Hess, ou então tem que pegar na internet. Mas na internet isso não é cola, pô. Porque você pede para ir no banheiro, você esconde o celular no banheiro, come o celular, entendeu? Ele escolhe, então ele tem que fazer a questão nova.
E aí dá muito trabalho. Então, como o concurso é a mesma coisa, às vezes o cara não quer fazer de lei de res, entendeu? Calor de formação, de combustão e de ligação. É, sempre aparece. Sempre aparece. Calor de combustão você faz ou por calor de formação ou por energia de ligação. Aí depende da questão, ela vai te dar. Aí depende da tabela que ele me der. Se ele vai me dar uma ou se ele vai me dar outra. Aí é a questão do... O negócio da ligação é você saber montar a estrutura do composto. Ah. Ninguém nunca duvidou disso, Luiz. Professor. Mas é o que eu falo, né? Se eu não fui preso até hoje, eu não sou nunca mais. Ai. Professor, se eu não fui preso quando eu tinha entre 14 e 17 anos, eu não sou mais preso. Aí dá esperança pra você. Eu ia fazer uma piada muito ruim de fazer aqui, velho, mas quase que eu fiz. Não vou fazer não. Não, deixa pra lá. No final da aula eu Não, o comentário era maldoso. Agora que eu fiquei maior de idade, eu sou cagão de fazer merda. Não, eu posso fazer não, porque eu tenho um concurso pra fazer no final do ano. Eu ainda tenho um ano pra fazer. De vez em quando os moleques ligam lá, não, vamos apostar racha hoje de madrugada. Não, tô de boa. Maria. Posso ser preso não, carteira provisória. Pois é. Senão eu vou ficar sem fazer o concurso. É a vida, pai. Tô esperando só a parte de ficar rico, só. Falta pouco. O senhor foi ficar rico com quantos Você é um fanfarrão, viu, bicho? É que pode, velho. Ficar rico com quantos anos, pai? Tô aqui pensando. Eu sou o cara que divide a fatura do cartão, meu guerreiro. Paga o cartão com o outro. Pois é. Esse mês passado veio a lapada, moleque. Lapada. Mulher fica em casa, tem nada pra fazer, vai ficar fazendo tempo. Ela tem o dela, gasto dela. Então, tá de boa. Ela não pede pra usar o seu, não? Não. Eu também não deixo. Esconde. Tá doido. Isso, professor, faz as vontades da tua mulher. Tá doido. Aí eu me fodo mais ainda. É um B e o Q do lado. Oh, é um beijão. Foi mal. Valeu, pai. Mas minha mulher tem umas paradas assim. Ai, amor. Queria muito
sair pra comer tal coisa em tal restaurante. Vamos? Eu falo, beleza, velho. Tu quer mesmo? Quer? Vamos. Chega lá e chega a conta, ela não pega na carteira, não. Tá, é certo, Eu caso. falei, oxe, tá doidona de aço, né? Bora, filha, tira as onças aí do bolso aí. Não é trabalho, moço. Ela, não, achei que você ia me trazer pra me agradar. Eu falei, então, avisasse que eu tinha dito não. Eu nunca mais trouxe ela aqui. Ela só veio quando a gente ia daqui comer caranguejo, né? Ou tinha algum compromisso aqui no plano. Que é aqui no plano, só que eu trabalho quinta-feira agora, não tem como. É legal ela dando bronca no seu ao vivo. Pois é, pra tu ver, né, bicho? Não tem moral nenhuma. Eu tinha a impressão que ela gostava mais de ligar com o senhor na frente dos outros. Ah, ela me zoa em qualquer lugar. Eu não tenho respeito nenhum. Quer ver as pessoas parar de me respeitar? É só conhecer minha mulher. Porque antes ela teve respeito muito, né? Tô brincando, professor. Isso é brincadeira, professor. O quê, pai? É que tomou o remédio na hora certa. Na hora certa. Eu falo. Eles devem achar que eu tô brincando, professor, quando eu falo isso. Tomando as Rita. E aí, as mãos tudo preta. Olha essa blusa aqui. Ah, e eu tô pegando isso por quê? Vacilei. Olha, eu vi mesmo. Ai, minhas costas. Só tem marmanjo nessa sala, ainda tem uma blusa feia. Pois é, né, doido? Eu tava reclamando de festa, não tem nem o cheiro doce nessa sala, professor. Saúde. Não, vai agarrar. Nos outros anos, pelo menos, tinha umas mulheres, né? Mesmo sendo chata pra caralho, a Laura. Tu bota fé
até que ela me mandou mensagem esses dias, professor. Oi? Esses dias a Laura me mandou mensagem. Quem é a Laurinha? A que brigava com você ou a outra? Ficava o dia todo brigando. Uhum. Me mandou uma mensagem falando assim, meu irmão, tu sumiu, tu se matou, velho? Eu sei que era. Era gente boa. Eu gosto. Gente boa mesmo. Tinha ela e a outra que era mais caladinha. Eu não sabia o nome da outra, não. Como é que era o nome? É? Westline. Ah. Isso é nome? É, o nome Ele dela. descobriu que era. E tinha uma do cabelo cacheado que vinha também, essa via menos. Ai, que legal, cara. Eu nunca falo na cara. O que tu fez, Luiz? O que não fez? Eu ficava zoando ela. É. Aí virou um tapão na minha cara. Justo. Nada, eu não posso devolver. Achei que foi pouco. Não pode bater nela, mas o objeto pode. É. Ou seja, dá com a cadeia. Foi sem querer. Esse Luizio, velho. Ai, ai. Olha, professor, viu? É medo de ser preso e perder o concurso, velho. Bem, Luiz. E tu ia pra cadeia mesmo. E eu ia ficar rindo. Tem que se matar em química pra tirar nota boa e eu fiz um, velho. É. E o problema... Maior, eu entendo isso. É. E o pior não é isso. Apesar da química ter o peso 1, o problema é que a galera não erra, né, velho? Então tem que seguir o prumo, não tem jeito. Mas eu concordo que eu acho que o peso deveria ser maior mesmo. Vida, pai. Tem coisa que é justa, tem coisa que não é. Por exemplo, eu ser casado há 13 anos, isso é injusto. O senhor acha? Não, demais. Ninguém botou arma na tua cabeça e ficou casado. 2 vezes ainda com o cabelo. Pra tu ver. Pra tu ver o tanto que eu sou imbecil. Podia estar de boa agora, velho. Tô aí. Chegar em casa ainda tem uma louça pra levar. Daqui o senhor vai direto pra cá? Ah, não, Não, eu vou dar aula ainda. Eu vou dar aula, depois eu vou em casa, depois eu vou dar aula de novo. É. Pois é, Dudu no IF ele quase não dá aula, né? Acho que ele é dono do IF. O Dudu tava falando que bebe realmente para tudo. E como é o Dudu, eu não duvidei não. Mas parar tudo é bom, pô. Tem um gosto de muito bom de cigarro com creme dental, é gostoso. esse professor de química. É, tudo é bom, pô. Ele falou que amor é que nem carro, quando não tem gasolina deve substituir por álcool. Isso é verdade. Vamos lá, né? Já que estamos sofrendo, continuemos sofrendo. Princípio de Le Chatelier, galera. Ó, princípio de Le Chatelier vai vir. Vai vir uma questão na sua prova de SPSEX. Eu vou separar, não estou fazendo de SPSEX, que assim que eu terminar o equilíbrio, a gente só vai resolver as questões da prova, beleza? Igual eu fiz a outra aula, aí eu separo para a gente resolver a questão. Vai cair uma questão de princípio de Le Chatelier em algum momento. Geralmente a questão é de equilíbrio, envolve pH alguma coisa e ele cobra algum item ou outro de princípio de Le Chatelier. Não é via de regra cair sempre não, mas eu acho que esse ano eles vão cobrar com mais velocidade o princípio de Le Chatelier. É fácil. Tudo bem, isso aqui é o que salva vocês no equilíbrio químico. Então a questão de princípio de Le Chatelier é que você não pode errar. Fala sobre os fatores que deslocam o equilíbrio da reação. O que é deslocar o equilíbrio? Depois que o equilíbrio é atingido, a constante de equilíbrio é atingida, você concorda comigo que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E as concentrações ficam constantes e o equilíbrio é dinâmico. Só que a teoria do princípio de Le Chatelier é o seguinte, ó. Toda vez que eu provocar um fator externo, que um fator externo intervir no equilíbrio, a reação vai fazer o contrário, tudo bem? Para que o equilíbrio seja atingido novamente. Então, quando eu coloco um fator externo, tudo bem? A reação desloca o equilíbrio para que o equilíbrio seja atingido normalmente, tudo bem? Aí eu podia mostrar aqui 1000 coisas para vocês com 1000 teorias, mas a gente não precisa ficar dificultando, beleza? Então vamos do jeito mais fácil, porque vocês não vão fazer química agora, vocês só querem passar no concurso. Depois aí a gente mostra aqui o princípio por princípio, mas eu mostro um pedacinho para vocês entenderem como é que funciona. Olha só.
Primeiro fator do princípio de Le Chatelier é o fator concentração. Esse é o que vocês mais erram. Tudo bem? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, em vez de dizer para os meus alunos o que vai aumentar ou diminuir a concentração, não, eu coloco uma outra reação aqui dentro que provoca o aumento ou a diminuição da concentração. E aí, se você ficar perdido no meio do caminho, você não sabe para onde está indo. Mas se ele falar direto, é fácil. Ó, toda vez que aumentar a concentração, desloca para o lado oposto. Toda vez que diminuir a concentração, desloca para o mesmo lado. Exemplo, ó. Se eu aumentar a concentração do reagente B... perdão, lendo A, disse B, né? Aumenta a concentração do reagente A. O equilíbrio desloca em direção aos produtos. Entendeu como funciona? Ó, se por um motivo qualquer, aumenta a concentração do produto D. O equilíbrio desloca aonde? Para os reagentes. Perfeito. Então, toda vez que aumentar a concentração, desloca para o lado oposto. Agora, olha só. Se em vez de aumentar, diminuir. Exemplo. Por algum motivo, diminuir a concentração do reagente B. Vai deslocar o equilíbrio para onde agora? Para os reagentes. Isso. Diminuiu, desloca para o mesmo lado. Entenderam como é facinho? Ok? Ó, por exemplo, suponha que o produto C... Aí, como é que eu faço com os meus alunos? Eu faço assim, ó. O produto C é gasoso. Eu falo assim, ó. Com o andamento da reação, o frasco ficou aberto. Entendeu? Eu não digo que é o C que diminuiu. Então, não é gasoso? Vai embora. Se ele vai embora, o que vai acontecer com a concentração do C? Vai diminuir, então desloca o equilíbrio para o lado de onde? Dos produtos. E isso é o que eu faço para dificultar, entendeu? Então, ao invés de eu dizer que vai diminuir a concentração do C, eu coloco em alguma situação que vai diminuir. Por exemplo, suponha que o B seja H+, ok? Eu falo, adicionou hidróxido de sódio. É uma base. O H- vai fazer o que com H+? Reagir. Então, o que vai acontecer com a concentração do B? Então, desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes. Entendeu? Isso é uma maneira de dificultar. Sacou? Mas é porque... Às vezes, a maioria das vezes, é só um ou outro que eles colocam. Beleza? Tranquilo, fator concentração? Próximo fator, temperatura. Nunca esqueça disso. Ó, o aumento da temperatura favorece o lado endotérmico. Isso quer dizer que a diminuição favorece o lado exotérmico. Olha só. Olha a reação. Qual é o ΔH dessa reação? Positivo ou negativo? Quando é negativo, ele é o quê? Ixo. Presta atenção. Se o sentido direto é ixo, o sentido inverso é... Tudo bem? Ok? Se a reação fosse endo, seria o contrário. Então, nesse caso, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado da onde? Dos reagentes. E a diminuição desloca o equilíbrio para o lado de quem? Dos produtos. Beleza? O aumento para o lado endo, diminuição para o lado exo. Beleza? Fator pressão. Um fator pressão funciona assim, galera. Ó, toda vez que aparecer a palavra pressão na química, você vai lembrar que a substância tem que estar no estado o quê? Gasoso, beleza? Então, você vai contar só os gasosos. O aumento da pressão favorece do lado maior para o menor do número de mols gasosos. Exemplo, ó, aqui nos reagentes não tem, ó, 1 mol desse daqui, 3 mols desse no estado gasoso. Então, aqui são 4 mols, não é isso? E lá nos produtos só tem 1, são quantos mols? Se eu aumento a pressão, nesse caso, desloca dos reagentes para os produtos, do maior para o menor. Se eu diminuir a pressão, desloca dos produtos para os reagentes. Ok? Entendeu como funciona? Aumento do maior para o menor, diminuição do menor para o maior. Lembrando que tem que estar todo mundo no estado gasoso. Para fechar o catalisador, galera, nunca esqueça disso. Já caiu na prova do SpaceX, tá? Catalisador não desloca equilíbrio. Tudo bem? Catalisador. Ah, eu quero que forme mais do produto. Vou jogar... Não. Se você jogar um catalisador numa reação de equilíbrio químico, você só faz o equilíbrio ser atingido mais rápido. Mas ele não desloca o equilíbrio. Nem para os reagentes, nem para os produtos. Beleza? Tranquilaço? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o tempo. Deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma questão rapidinha. E aí eu vou judiar. Né? Porque a aula foi tão tranquila, né? Uma aula tranquila não pode, não. Na química não. Eu vim aqui dar aula, saí daqui, vocês saíram tudo sorrindo e falaram, oxe, pô, aula de história? Não, moça, aqui não é história, não, é química. Então, equilíbrio químico, a aula não pode ser só flores. Né? Tem que dar uma judiada, senão não é justo. Não saio de casa para isso. Então, uma judiadinha. Mas agora a questão é de boa, beleza?
Lembrando que não é as questões da SpaceX ainda, as questões da SpaceX eu vou fazer com vocês quando a gente for resolver questões. Aí a gente faz aquele mesmo esqueminha que eu fiz naquela outra aula, beleza? Vamos lá. Essa questão é do Enem, ela é bem legal, é de princípio de Le Chatelier, tá? Dá pra gente fazer um contexto legal com a questão, tá? Fala o seguinte, ó. Hipoxia, hipoxia, galera, é qualquer falta de oxigênio no sangue, tá? O nome disso se chama hipoxia, tá? Hipo de pouco, beleza? O mal das alturas consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas desempenham mal-estar, dores de cabeça, tontura e falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Pouco oxigênio no sangue, mais dificuldade no transporte, tudo bem? Lembrando que, eu faço essa pergunta, sabia que, eu acho que se eu até vou me lembrar, amanhã, semana que vem, eu vou ver se eu consigo lembrar, e eu quero fazer essa pergunta para minha terceira série de ensino médio é muito boa. Eu quero fazer essa pergunta para eles, porque às vezes a gente não entende. Vocês sabem por que a gente respira? Não, cara. Tá, beleza, mas por que a gente respira? Você sabe? Por que o respirar é algo essencial para a gente? Tá vendo? É bem confuso, né? Gente, a gente respira para produzir energia. Essa é a grande questão. O oxigênio ele está direto ligado ao ciclo de Krebs. O oxigênio ele é essencial para a produção de energia do nosso corpo. Então, por exemplo, morte por asfixia. O que acontece com a pessoa quando ela morre por asfixia? Ela fica com sono, ela fica sonolenta. Por que ela fica sonolenta ao morrer? Porque falta oxigênio, se falta oxigênio, faltou energia, não tem mais energia. Quando você está fazendo uma atividade física que você está correndo, o que você faz? Você espera mais ou menos. Porque você precisa de mais oxigênio, porque é o oxigênio que garante o final da síntese de Krebs para produzir a quantidade de energia. Então, eu falo muito para os meus alunos do sexto ano, eles sabem. Agora eu estou com o oitavo e nono, mas quando eu estava no sexto ano, eles sabem disso. A gente respira para produzir energia. Sem respirar, toda a via metabólica que produz energia do nosso organismo, ela fica defasada, porque nós somos seres aeróbicos. A gente precisa do oxigênio para sobreviver. Então, o oxigênio ele é essencial para a produção de energia, por isso que a pessoa morre, quando morre por asfixia, né, vai ficando com sonolência. E aí ele fala desse mal das alturas, né? Então, quando o cara vai correr lá na altitude, que tem menos oxigênio, ele vai sentir na hora uma fadiga física maior, porque tem menos oxigênio para ele respirar. Se tem menos oxigênio, ele tem maior dificuldade de produzir energia. Aí ele fala o seguinte, ó, nessas condições ocorrerá a diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada, que é a oxihemoglobina, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo que a hemoglobina transportando o oxigênio em equilíbrio no sangue conforme a equação. Então você tem hemoglobina, deixa eu escrever a equação aqui que a gente vai precisar. Você tem hemoglobina mais o oxigênio formando o complexo, tá? Que é a oxihemoglobina. Aí ele continua. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada, ou seja, o que está acontecendo? A concentração de hemoglobina oxigenada está se alterando, tudo bem? Ou seja, ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, é por algum motivo. No sangue ocorre por causa de quê? Não, olha lá as alternativas. Isso, olha para cá, ó, olha o que acontece. Se a quantidade de oxihemoglobina está diminuindo no processo todo, isso quer dizer que o equilíbrio está sendo deslocado para onde? Para os reagentes, não é isso? Beleza? Então, olha só. Todo mundo aqui, o oxigênio que está no nosso sangue, ele está no estado o quê? Gasoso. O que eu ensinei para vocês? Quando eu tenho estado gasoso, é mais fácil eu medir o quê? Pressão, por isso que ele chama de pressão parcial. Quando diminuir a pressão, a quantidade de gás no sangue, o equilíbrio desloca em direção a quem? Aos reagentes. Então, a diminuição da oxigenação, a queda da pressão parcial do oxigênio, vocês entendem por que chama pressão parcial? Eu tinha muita dificuldade de entender quando falava esses nomes para mim. Vocês entendem por que chama pressão parcial? Vamos lá. O que é o formado do ar atmosférico? O ar é o quê? Não. Isso, não é só oxigênio. Oxigênio é 20%. 79% é nitrogênio. Tudo bem? Aqui é oxigênio e 1% outros gases. Tudo bem? Então, olha só. Eu não tenho mais de um gás, então eu tenho uma mistura de gases. Então, eu tenho dois tipos de pressão aqui. Eu tenho a pressão que é gerada por todo o ar atmosférico, que eu chamo de pressão Mas se eu quiser falar só do O2, eu não posso chamar de total. Eu tenho que chamar de pressão
parcial. Agora vocês entenderam por que chama assim? Porque ele está se referindo só ao O2 no meio de uma mistura de gases, tá? Vocês vão estudar, quando você estudar gases com o Eduardo vai falar de pressão parcial para vocês, beleza? E assim como calcula a pressão parcial e tal. Tranquilo? Bora? Agora vamos, né? Agora vamos ratear as crianças dos adultos. Nem é difícil. Nem é difícil. Eu fico falando assim, mas nem é o fim do mundo. Tipo, nossa, vou usar o quadro todo? Vou. Para fazer uma questão? Vou. Nem é o quadro todo. Não, tá. Talvez a metade dele. Mas não é tão assim, não. Vou fazer com HA, com ácido, porque é mais fácil de ver. Mas a gente ainda não vai ver constante de ionização não, tá? É porque quando cai na constante de ionização, mas aí eu não vou mostrar direto na constante de ionização não. Eu quero que primeiro vocês vejam a álgebra, depois a gente vai para a parte pesada do negócio, tudo bem? Conversa dos caras, moço. Uma hora dessa, nem começou, né? Vamos lá. Ah, tem que ter 3 centímetros de pelo? É porque a aeronáutica cobrava um maior. Aí o maior ou é 3 centímetros de pelo ou 6. Eu não ia tirar da onde? Vamos lá. Vocês sabem por que faz toxicológico com pelo, né? Vocês sabem por que usa toxicológico faz com pelo, né? A gente já viu na aula de química orgânica. Porque a maneira da gente expulsar os compostos que a gente não consegue metabolizar, como de drogas ou metais pesados, outras coisas, é nas unhas e no cabelo. Então a gente empurra no pelo para a gente retirar do organismo. Então o nosso organismo não metabolizou, por exemplo, o princípio ativo da maconha, ele empurra no cabelo. Porque a gente não metaboliza, entendeu? Então metal pesado, acontece com metal pesado. Tinha um professor na universidade que identificava câncer assim. Ele pegava a unha e o cabelo, identificava os metais pesados e dizia qual era o tipo de câncer que você tinha. Legal. Através das unhas e do cabelo. É porque a gente não metaboliza. Olha só. Seguimos aqui. Olha o que a questão vai me dizer. A questão está me dizendo o seguinte, ó. A questão está me dizendo o seguinte. Que a constante de equilíbrio para essa reação é uma reação simulada qualquer, beleza? Vale 2 vezes 10 a menos 6, ok? Tudo bem? E que a concentração do meu reagente aqui vale 2 vezes 10 a menos 2 molar. Tranquilo? Ele me falou isso na questão. E ele falou o seguinte, ó. Eu quero saber, nesse caso aqui, quanto que vale a concentração do H+, após o equilíbrio. Por que eu tenho que dizer que é após o equilíbrio? Porque eu só posso usar a constante de equilíbrio se o sistema estiver em equilíbrio. Se ele não estiver em equilíbrio, eu não posso usar a constante de equilíbrio. Tudo bem? Ficou claro? Então, olha só. Eu quero saber a concentração de H+, após o equilíbrio. Beleza? E aí, Vitão, como é que eu faço esse tipo de questão? Todas são do mesmo jeito, tudo bem? Todas vão cair numa equação de segundo grau. Então, olha aqui o sistema, ó. No início da reação, quanto que vale a concentração de HA, que eu acabei de colocar lá no meio? 2 vezes 10 a menos 2. Tá vendo, ó?
2 vezes 10 a menos 2 molar, beleza? E quanto que eu tenho desses caras formados quando eu acabei de colocar o reagente? Acabei de colocar o reagente. Quanto do produto tem formado? Não, ó, acabei de colocar o reagente. Tem alguma coisa do produto formado? Não, então não tenho nada disso e nada disso. Beleza? Tranquilo? Olha só. O que vai reagir desse cara aí? Quanto do reagente vai reagir para formar o produto? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que cada uma molécula desse meu reagente que reagir vai formar desses produtos de cá, não é isso? Mas eu sei que aqui vai diminuir, lá não vai aumentar, até entrar em equilíbrio. Então aqui, ó, é menos uma quantidade que eu não sei. Então aqui é mais x, porque eu não sei. Cuidado, se aqui fosse 2, aqui tem que ser mais 2x. Tudo bem? Porque aqui forma o dobro do que sai daqui. Vocês entenderam? É o processo inverso das outras coisas. Como assim? Quando, sei lá, de reação não elementar na hora de botar o sei lá, uma coisa só ao contrário. Ah, entendi. Bota na frente do valor aqui. Entendi. É porque não vai realmente no quadrado lá. E aí no equilíbrio? No equilíbrio é só juntar o que saiu com o que vai se formar no equilíbrio. Como é que fica? Ó, 2 vezes 10 a menos 2 menos o x que vai sair aqui. Mais x e aqui quanto? Mais x. Tranquilo? É isso que vai acontecer. Quando o sistema estiver em equilíbrio, eu posso usar quem? A constante de equilíbrio. Como é que calcula a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é a concentração dos produtos, então vai ser concentração de H+, vezes a concentração do A-, dividido pela concentração de quem? Do HA. Perfeito? Quanto que vale a constante de equilíbrio? 2 vezes 10 a menos 6. Quanto que vale? Deixa eu ver se vocês vão estar entendendo. Quanto que vale a concentração de H+ no equilíbrio? Mais x, perfeito. Quanto que vale a concentração de A- no equilíbrio? Mais x também. E quanto que vale a do HA? 2 vezes 10 a menos 6 menos x. Perfeito? Tá dividindo, passa para cá como? Multiplicando, perfeito. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica. Aqui é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Só para não confundir ali, senão a gente faz besteira, né? 2 vezes 10 ao quadrado, menos 2, na verdade, né? 2 vezes 10 a menos 2. Ah, isso aí, animal. Menos 2 menos x é igual. X vezes x é x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 8. Perfeito. Menos 2 vezes 10 a menos 6x. Ok? É igual a x ao quadrado. Vou passar todo mundo para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado. Esse está negativo, vai positivo. Mais 2 vezes 10 a menos 6x. Esse está positivo, vai negativo. Menos 4 vezes 10 a menos 8. Tudo isso é igual a 0. Preciso dizer? O que é isso aí? Equação do segundo grau, perfeito. Então, vamos lá. A gente não para por causa disso. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac, perfeito. Então, ó, o delta vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 4 vezes 10 a menos 8. Delta vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 10 a menos 6 ao quadrado, 10 a menos 12, menos vezes menos, mais menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 8. Eu quero que vocês olhem para cá para o quadro agora. Ó, tudo bem? Ó, qual número é maior? Isso, tudo bem que 10 a menos 8 é maior que 10 a menos 12? Perfeito? Olha só, a diferença entre as casas é mais que 1000. Tudo bem que é mais que 1000 porque a potência é de 10? Tudo bem? Então, ó,
Esse número aqui, ó, a diferença entre as casas. Então, para eu somar esses dois números aqui, isso aqui seria 0,0004 mais 16. Faz diferença? Tudo bem? Na hora do cálculo, principalmente na prova do SpaceX, que é 0,0004 mais 16 dá 16,0004 vezes 10 a menos 8, vocês entenderam? Então, o que acontece? Toda vez que a diferença entre as potências for de 3 casas para cima, você vai ignorar o número menor. Entenderam? Ok? Porque a diferença é muito pequena. Então, o delta vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 8. Beleza? Ignorei o número menor. Vamos lá. Acabou, então? Acabou nada. Vamos lá. X, então. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vou botar uma pequenininha aqui igual ao outro lá. Sobre 2A. Então, eu vou ter que o X é igual a menos o B. Então, menos 2 vezes 10 a menos 6 mais raiz de 16 vezes 10 a menos 8 dividido por 2 vezes 1. X é igual menos 2 vezes 10 a menos 6. Eu quero que vocês olhem aqui para o quadro. Ó, se a minha potência for ímpar, eu tenho que transformar numa potência par. Tudo bem? Porque senão eu vou ter que somar um número depois com 4,5, entenderam? Ou 2,5, então eu não vou conseguir somá-lo. Então toda vez que a minha potência for ímpar, eu vou transformar numa potência par. Tenho que fazer isso para poder adequar a conta. Outra coisa, olha para cá. É mais ou menos aqui, não é? Esse número não é negativo? Sempre vai ser, sempre a equação vai dar daquele jeito. Se eu somar com outro número negativo, vai dar um número o quê? Negativo. Se eu dividir esse número negativo por um número positivo, vai dar um número o quê? Não existe concentração negativa. Então, mesmo dando duas raízes, vai ser sempre uma negativa e uma positiva. A gente vai ignorar a negativa. Tudo bem? Então, por isso que eu sempre uso o valor positivo. A raiz de 16 é quanto? 4 vezes 10 a menos 4. Dividido por 2. A regra é a mesma, só que nessa situação aí não dá, porque a diferença não é a mesma de 3 casas, beleza? Então, ajeita a potência. X vai ser igual a 1, 2, 0,02 vezes 10 a menos 4. Vírgula para a esquerda, expoente aumenta. Passinho para frente, passinho para trás. Mais 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. Então, x é igual a 4,02 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. Logo, x é igual a 2,01 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Já não é tão difícil, né? Cuidado só com as regrinhas e as potências. É claro que os números foram inteiros, né? Escolhi os números mais bonitinhos. Às vezes o examinador ele não é um cara tão legal, né? E aí ele coloca os números fracionários, fica mais difícil na hora de vocês fazerem as contas, principalmente tirar a raiz, né? Ali no delta ali, professor, ia igualar também a potência, por isso que o senhor ignorou, né? O delta. Aqui. Aí ia também igualar, né? Agora que eu entendi. Isso, eu ia fazer a mesma operação que eu fiz ali. Isso, e como a diferença é muito grande, não faz diferença. É por isso que eu ignorei o fator. For maior que 3. Isso, 3 casas, que é 1000, a diferença é em 1000, entendeu? Aí quando a diferença for de 1000, você vai ignorar o fator menor. Naquele caso ali, você não precisa fazer, porque é de 100 a diferença. Se fosse, eu ignoraria da mesma forma, que não ia fazer diferença. Ok? Claro que ali existe uma relação de precisão. A prova desse SpaceX é uma prova que você marca uma alternativa. Então, é claro que você não vai ser o idiota de ficar sofrendo com aquilo ali, você vai fazer as aproximações. Entendeu? Porque senão você vai ficar sofrendo com uma matemática do infinito do tamanho do planeta Terra. Acharam muito difícil? Não, né? Você tem que só fazer. Só naquele
nas montagens, né? Deixa eu fazer um outro exemplo, então. Deixa eu montar um outro exemplo. E aí, quando a questão pedir a concentração e te der a constante de equilíbrio. Tudo bem? Porque o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês? Ó, vê se vocês conseguem entender, se fica mais fácil aqui. Ó. Presta atenção. Quanto que é a concentração do HA? 2 vezes 10 a menos 4. Mas olha o valor da constante de equilíbrio. Não é menor que 1? Isso quer dizer que o equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. Então, a concentração dos reagentes ela tem que ser maior que a dos produtos. Beleza? Isso foi o que a gente viu no equilíbrio químico. Se tem equilíbrio, isso quer dizer que nem todo meu HA vai virar H+. Porque se todo meu HA virasse H+, quanto é que era a concentração do H+? 2 vezes 10 a menos 2. Só que a concentração do H+, é 2 vezes 10 a menos 2? Não, é 2 vezes 10 a quanto? Consegue perceber que ela é menor que 2 vezes 10 a menos 2? 10 a menos 4 é menor que 10 a menos 2. Ou seja, do que saiu do HA para formar o H+, é menos. Quem me disse o quanto que ia sair? A constante de equilíbrio. Então, toda vez que a questão me pedir a quantidade de um produto e me der a constante de equilíbrio, eu tenho que fazer assim. Eu não posso dizer que é a mesma. Só é a mesma se ele disser que é 100%. Que todo o meu reagente vai virar o produto. Mas não é o caso aqui, por isso que ele me deu a constante de equilíbrio. Porque nem todo o meu reagente vai virar produto. Eu não posso fazer a mesma relação. Deu para acompanhar agora, mais ou menos, por que a gente faz esse cálculo? Né? Seguimos. Aí se fizesse a subtração dos dois, também dá o resultado final? Como? O KC menos o H. Não, coincidência. Que daí ia dar menos 8, né? Nem se você dividisse, mas não. E mesmo assim, coincidência. Não necessariamente. Deixa eu botar uma outra situação aqui. Ó. O processo é o mesmo, beleza? Então, ó. Concentração do H2A igual 3 vezes 10 a menos 4 molar. Ó, vou mostrar para vocês como que costuma cair. Vocês vão entender por quê. Ó, constante de equilíbrio. Deixa eu botar aqui. 2 vezes 10 a menos 4. Ó, é muito comum cair, você já tinha reparado isso. Ó, a potência da concentração ser a mesma potência da constante de equilíbrio. Vocês vão entender por quê na hora do cálculo. Ó. Então vamos lá. Ó. No início da reação. No início da reação eu só tenho a concentração do cara, 3 vezes 10 a menos 4, e nada dos produtos formados. Beleza? Deixa eu inverter aqui, na minha conta vai dar errado. Vou botar um 2 aqui, se ele tá a conta. Tudo bem? O que reage? A mesma coisa. Ó. O que reage? Aqui eu não sei, só que eu sei que diminui. Então, menos x, ó, mais 2x... mais x. Já vou achar as concentrações no equilíbrio. No equilíbrio eu vou ter 2 vezes 10 a menos 4 menos x, mais 2x mais x. Constante de equilíbrio. Olha lá, já vou colocar direto, tá? Por causa do tempinho ali, ó. 3 vezes 10 a menos 4 é igual a concentração dos produtos, então 2x, tudo bem? Vezes x, dividido por 2 vezes 10 a menos 4, menos x, beleza? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 a menos 4, que multiplica 2 vezes 10 a menos 4 menos x, é igual a 2x ao quadrado, beleza? Então fica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10 a menos 4, menos 8, perdão, menos 3 vezes 10 a menos 4, é igual a 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado, x, né? Mais 3 vezes 10 a menos 4x, menos 6 vezes 10 a menos 8 é igual a zero. Vocês perceberam que as equações dão sempre da mesma relação? Mais, menos, sempre vai ser assim, tá? Então, segue lá, ó. Delta vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, menos 4
vezes 1, ou perdão, vezes 2, vezes menos 6, vezes 10 a menos 8. Então, delta é igual a 3 vezes 3, 9, vezes 10 a menos 8, mais 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48, né? 48 vezes 10 a menos 8. Olha para cá. Isso aqui é fato, ó. Eu sei porque eu faço muitas questões dessa aqui com os meus alunos. Toda vez que a potência da concentração é igual à potência da constante de equilíbrio, aqui no delta dá igual. Entendeu? É comum dar igual. As potências dão iguais. Sacaram? Então é muito comum fazer isso. A questão, até para facilitar o processo, entendeu? Então vai ficar aqui, ó. O delta é igual a 48 mais 9, 57, né? Vezes 10 a menos 8. Então, x vai ser igual a menos b, então, menos, quanto aqui? 3 vezes 10 a menos 4, mais raiz de 54. Aí ele vai, 54 é primo, né? 57 é primo, né? Então, na prova, provavelmente ele me daria essa raiz. 7,5. 7,5 vezes 10 a menos 4. Todo mundo entendeu por que é menos 4? Vai sair o 10 a menos... Deixa eu... Meto de sacanagem, né? Raiz de 54, 57, não. Vezes 10 a menos 8 sobre 2 vezes 2, né? Só para ficar. Então fica menos 3 vezes 10 a menos 4, mais 7,5 que eu falei? 7,5, olha aqui, ó. Vezes 10 a menos 4, é comum isso acontecer também. Quando os fatores são iguais, a raiz já sai no mesmo valor. Entendeu? Dividido por 4. Então, x é igual a 7,5 menos 3 dá 4,5, né? 4,5 vezes 10 a menos 4 dividido por 4. Logo, x é igual a 1,125, né? 125 vezes 10 a menos 4 molar. Ou mol por litro. Quando a gente vê equilíbrio iônico, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai calcular o pH. Foi o que eu falei, né? Às vezes piora, né? Galerinha, o que temos para hoje foi isso, tá? Semana que vem a gente começa equilíbrio iônico, que é mais importante para a prova, tá? Aí vou dizer, aí nem ficou difícil. Aí vai ficar um pouquinho mais, só um pouquinho. Abraço para todos.